São 15 horas do dia 4 de maio e o Thriller da Democracia recebe o historiador Valério Arcari para um diálogo sobre as direitas na atualidade brasileira, em particular a extrema-direita bolsonarista. E esse diálogo surge em função de um artigo que foi publicado pelo Valério, no Brasil de Fato, que tem exatamente esse título: Bolsonarismo não está na UTI. Tudo bem, Valério? Tudo tranquilo contigo? Tudo bem, Marco. É uma satisfação estar de novo na Trilhas da Democracia. Vejo que Normando está conosco nesta tarde em São Paulo, luminosa, que augura uma vitória do Palmeiras sobre o Vasco. Me perdoe, Normando. Mas cá estamos, firmes e fortes. Vamos lá. Tudo bem, Normando? Tudo tranquilo, mais do que perdoado, porque a análise de conjuntura não comporta delírio. E delírio seria pensar que o meu Vasquinho ia ganhar do Palmeiras hoje. É só um registro preliminar, um prazer enorme revê-lo, Valério, prazer estar aqui de novo, Marco. Só um registro, né, da data, 4 de maio é aniversário do levante da Praça Haymarket em Chicago, que leva, né, ao massacre dos mártires de Chicago, na luta pela jornada de 8 horas, em que pese o dia 1º ter sido adotado como simbólico pela, né, Segunda Internacional. Então, só para registro. Valério Normando é o responsável pelas efemérides, pelas datas nesse programa. Bom, como a gente está ao vivo, todas aquelas pessoas que nos acompanham podem enviar seus comentários e fazer as suas perguntas, que serão lidas na melhor oportunidade no decorrer do programa. Valério, eu gostaria, antes de mais nada, deixa eu exibir o link desse artigo, ele aí, que foi publicado no início da semana passada, no decorrer da semana passada. E eu gostaria de ler, Valério, o trecho de encerramento desse artigo, se o meu celular assim o permitir. Vamos lá. Estamos em uma situação defensiva e o desafio é sair dela. Um cálculo lúcido deve admitir que o perigo é que a extrema-direita não só mantenha, nas eleições de 2026, as posições que conquistaram nos governos estaduais e no Congresso Nacional, mas que voltem ao poder nacional. Não há iminência de situação revolucionária. Há perigo real de derrota histórica, de consequências devastadoras. Sem Lula e o PT, não é possível evitar o pior. Precisamos ganhar tempo. Valério, na verdade, há muito tempo que você vem alertando para esse risco, e não é a primeira vez e não será a última vez em que você faz esse alerta de incêndio, né? Para lembrar uma expressão do nosso querido Walter Benjamin. Bom, pelo que você desenvolve nesse artigo, né, o bolsonarismo não apenas não está na UTI, como também não se encontra internado para a gente se manter nessas metáforas, nessas alegorias hospitalares, né? Eu acho que ela, no máximo, se encontra, o bolsonarismo se encontra recuperando as suas energias que foram perdidas com a derrota de 2026 e também com a vitória das forças democráticas contra tudo aquilo que girou em torno do 8 de janeiro, pelo menos até os dias de hoje, né? Se preparando com força para esse que será o grande confronto de outubro, novembro do próximo ano.
Quais são as razões, Valério, que te levam a afirmar, te levam a crer na força do bolsonarismo nesse momento em que a gente está levando ao ar o Trilho da Democracia? Por favor. Olha, a questão decisiva da conjuntura brasileira tem sido, desde o final do ano passado até agora, o dilema anistia ou sem anistia. Isso decorre do fato de que, embora tenham a extrema-direita perdeu as eleições de 22, ela venceu as eleições de 24. Já houve um processo eleitoral depois de 22, Marco. E a gente não pode fingir que não aconteceu nada. Ou seja, embora na forma, na aparência, na superfície do fenômeno, no centrão, foi a força política, na sua heterogeneidade, essa peculiaridade brasileira que é chamar de centrão a direita liberal nas suas diferentes variáveis, que não são doutrinárias nem ideológicas, elas respondem fundamentalmente a interesses partidários, no sentido de interesses de aparelho político. Embora na forma estes aparelhos, União Brasil, republicanos, progressistas, enfim, os seus satélites, tenham eleito mais prefeitos, e até o MDB tenha vencido com Nunes na capital de São Paulo, na verdade, o que nós acompanhamos em todo o país, foi a nu e a cru, foi que ideologicamente a extrema-direita venceu as eleições, inclusive chegou ao segundo turno com cara própria em várias das capitais mais importantes, e, portanto, na disputa programática, qual é a saída para as cidades, qual é o projeto de sociedade, qual é o destino do Brasil, a extrema-direita venceu, porque suas ideias foram mimetizadas, copiadas, assimiladas por candidatos do centrão. E, portanto, o anistia sem anistia passou a ser central, porque o ano termina com esse desenlace eleitoral muito desfavorável para a esquerda e para o governo Lula. Nós tivemos uma derrota eleitoral e política. Podia ter sido só eleitoral, mas foi também política. Os tribunais superiores, especialmente o Supremo, ele avançou com o processo de investigação sobre a conspiração golpista, a semi-insurreição do 8 de janeiro, e, portanto, pesa sobre a extrema-direita a ameaça de ter uma punição institucional, jurídica, política, com não só a ineligibilidade, mas a prisão de oficiais generais, que não tem precedentes no Brasil, ao contrário da Argentina. E o mais importante é a prisão do próprio Bolsonaro. Então, o tema anistia, sem anistia, penso, Marco, que passou a ser uma questão central, e isso motivou eles a irem para a contraofensiva, chamaram atos de massas, foram para Copacabana, voltaram à Avenida Paulista, não lhes saiu muito bem, tiveram um revés, não foi um fracasso, não foi um fiasco, sejamos lúcidos, mas tiveram um revés, mas é muito perigoso concluir que a extrema-direita não se posiciona para voltar ao poder em 26. Esta conclusão é ligeira, é perigosa, subestima o inimigo, ou seja, subestimam pelo menos, eu diria, 3 fatores decisivos para nós termos o sentido das proporções, que em linguagem marxista se utiliza um conceito que é a relação social e a relação política de forças. A relação social, Normando, Marco, remete a um esforço de abstração para avaliar o peso político-social das classes fundamentais, umas nas relações com as outras.
E a relação política de forças é como se traduz na vida política, na vida institucional, este equilíbrio ou desequilíbrio. Eu diria 3 questões centrais deveriam nos alertar. A primeira, Trump está na Casa Branca. E, portanto, qualquer análise que parte de uma desconexão com o fato chave da situação mundial, decisivo, que é que está na Casa Branca uma liderança de extrema-direita que colonizou com os neofascistas o Partido Republicano e vem num frenético, num frenesi de contra-ataque ultra-reacionário ao longo dos últimos 100 dias, ininterrupto, implacável. Ordem de prisão sob juízes, ultimátumos contra as principais universidades da classe dominante, deportação de imigrantes com perfídia, com crueldade, ou seja, são encarcerados nas prisões do Bukele em El Salvador. E não fosse tudo isso, evidentemente, dramático, a guerra tarifária, ou seja, uma declaração de ruptura com a ordem internacional que foi construída ao longo dos últimos 30 anos, que tinha como um dos pilares fundamentais a internacionalização, a abertura para a livre circulação de mercadorias e de capitais. Ele disparou, não nos beneficiou. Primeiro fator fundamental. O Brasil não está imune a Trump, Marco. Quem desconhece o fato de que a presença de Trump evidentemente fortalece a extrema-direita ou é inocente ou é autoengano. O segundo elemento fundamental é o que eu já citei, o fato que nós perdemos as eleições do ano passado e, portanto, nós estamos hoje nos municípios pior do que estávamos antes das eleições do ano passado. Aconteceu algo dramático, especialmente na cidade, que é a maior cidade do país e que tem ocupa um lugar de referência na disputa dos destinos do Brasil. Em São Paulo, se constituiu uma frente de todos contra a esquerda. E embora nós tenhamos apresentado unificadamente a esquerda moderada, a esquerda radical e até setores da esquerda super revolucionária, a candidatura do Boulos, e conseguimos chegar ao segundo turno, mas chegamos ao segundo turno com um empurrãozinho de Santo Expedito, que era um jogador que estava no banco e que nós tivemos que convocar para assoprar, para levar o Guilherme contra o Marçal para o segundo turno. Depois, no segundo turno, nós tivemos 40%, tivemos basicamente a nossa votação histórica, mesmo depois dos 4 anos do Bolsonaro, mesmo depois da vitória do Lula. Então, este é um segundo elemento fundamental. E o terceiro, mas não menos importante, é o fato de que nós já estamos há 2 anos e 4 meses depois da posse do Lula. Então, o tempo não para. E o tempo é o tecido da vida. Marco, Normando, o tempo está para a política, como a dança está para a música, indivisível. A luta política, às vezes, é samba-canção, às vezes é tango, às vezes é valsa, mas às vezes é rock, metal, punk. E no Brasil, o que tem prevalecido é rock, metal, punk, com os headbangers, ou seja, batendo as cabeças. 2 anos e 4 meses depois, a fratura do país se mantém intacta. E, portanto, quando nós analisamos com olhos realistas, com os óculos marxistas, portanto, sem nos deixarmos devorar pelas nossas preferências e desejos, olhamos a estrutura social, o que nós encontramos? O que nós encontramos é uma classe dominante que se prepara para encontrar uma saída política para derrotar o Lula. E veja, a fratura a brecha que se abriu em 22, dificilmente vai se repetir em 26.
Qual foi a brecha que se abriu em 22? Depois dos 4 anos do Bolsonaro, depois da tragédia da pandemia, dos pelo menos 700 mil mortos, uma fração burguesa descolou do governo, tinha flertado com o governo, tinha feito exigências ao Centrão, até a cúpula das Forças Armadas, controlem o Jair, o Messias, controlem o Bolsonaro. Frustrou-se, rompeu e simbolicamente foi representada no processo eleitoral do segundo turno pela presença da Simone Tebet, unindo-se ao Alckmin, que já era o candidato a vice. E isso abriu o caminho para uma unidade eleitoral ampla que derrotou o Bolsonaro. Muito bem. Aprendemos em São Paulo que a unidade eleitoral ampla, inclusive dos liberais, foi feita com a extrema-direita contra a esquerda. Houve unidade eleitoral ampla em 24, mas contra o Guilherme, contra o Boulos, contra a esquerda. E esse cenário é o mais provável para o próximo ano. Então, Bolsonaro hoje já saiu do hospital, ele insiste em manter a sua escolha estratégica, que é apresentar a sua própria candidatura, sabendo que é inelegível, sabendo que eventualmente pode ser condenado e preso, estará na prisão, e na última da hora ele vai substituir o seu nome. Já se perfilam quem seriam os pré-candidatos que esperam a sua bênção, que esperam que ele faça a escolha. E, evidentemente, Caiado se move, Zema se move, Ratinho Júnior se move, mas a candidatura que vem sendo abençoada, preferida pela classe dominante, é o Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo. E Valério, isso, Tarcísio, é dramático. Vai, Marco. Eu vou passar a palavra ao Normando, mas antes eu gostaria só de deixar uma provocação que talvez Normando também siga. Você publicou no mesmo Brasil de Fato, nos inícios de abril, um artigo intitulado A Governabilidade a Frio é um Perigo. E nele você chama a atenção exatamente para a importância dos protestos e da luta contra a anistia. Eu me pergunto se, e não obstante a importância para o Brasil como uma democracia, né, e não obstante o fato importantíssimo do que for realmente resolvido na alçada dos tribunais, ser fundamental para um projeto de país que acabe de uma vez por todas com essa sombra golpista, né, das forças políticas, sociais, que colocam no Exército a responsabilidade de ir à frente das movimentações golpistas. Eu me pergunto se essa disputa vai ter a importância em outubro e novembro do ano que vem, que, por exemplo, teria a discussão, que evidentemente você reconhece como sendo muito importante, né? Do fim da escala 6x1, da queda do preço dos alimentos, para essa massa populacional que sempre votou nas últimas eleições, no PT, em Lula. Eu vou deixar registrado isso, passo a palavra a Normando e depois volta para você. Vai lá, Normando. É uma complicação esse encaminhamento, Marco, mas a gente vai abusar da sapiência do Valério. Uma coisa, Valério, que me chamou a atenção no texto, muito preciso da conjuntura que você cometeu agora, por último, esse do bolsonarismo não está na UTI, ao contrário do líder, né, do mito, que saiu hoje, é a questão dos militares, né, que evidentemente só viraram protagonistas políticos novamente por conta da inversão de valores significada pela ascensão da extrema-direita e pela captura da política, né, pelos discursos de costumes, pela pauta rasteira. Uma coisa que deve ser sempre lembrada por nós é que não há apuração de uma série de atentados conectados às intentonas de 12 de dezembro e de 8 de janeiro. Não há inquérito policial para apurar quem derrubou as torres de transmissão, né, e quem danificou as outras que não foram derrubadas, num total, se não me engano, de 16 torres.
e que visava, evidentemente, criar o caos. E não há inquérito, tudo leva a crer, né, incluídos os indícios da ação terrorista, porque foi obra de militares. E os militares, né, como o Valério bem destacou, eles fizeram um acordo de que vai até a prisão especial, né, do Braga Neto, e, quiçá, a do general Heleno, que não é bem quisto na caserna, nunca foi, era tido como cachorro louco, ao contrário do Braga Neto. Mas jogando um pouco para a linha que o Marco deu, né, me preocupa a ascensão do Tarcísio. O que me parece é que bolsonarismo é um fenômeno que prossegue para além de Bolsonaro. Ele já ganhou momento, ele ganhou dinâmica própria, ele ganhou uma lógica, é um movimento neofascista que não depende da presença de Bolsonaro à frente, diferentemente do lulismo. E aí o PT, enquanto grande partido da esquerda institucionalizada, devemos lembrar, ele tem data de validade exatamente por conta dessa característica. E não pertencendo ao Bolsonaro, e muito mais à classe dominante, né, Tarcísio me parece um candidato muito mais disposto e um candidato com muito mais potencial de danos e trocando em verdade de derrotar Lula do que a própria reedição do Bolsonaro, que talvez levasse à reedição de uma frente democrática, como foi na terceira eleição do Lula. Nesse sentido, né, é vislumbrável alguma outra brecha entre a Faria Lima e o Tarcísio de Freitas? Lembrando que, e eu mesmo divergi deles, entrevistamos o Luiz Eduardo Soares, né, que dentro da lógica da segurança, analisando a tração que a pauta da segurança pública tinha ganhado nas eleições municipais, disse que a classe média ia se mostrar, né, avessa à barbárie manifestada pela polícia do Tarcísio numa série de incidentes. Eu não acredito nisso. Me parece que o Tarcísio é um candidato e um gestor muito ao gosto da classe média brasileira, e daí o seu potencial. Mas queria te ouvir a respeito, Valério. Muito bem. São vários temas, né? Vamos por partes. Primeiro, o tema sem anistia. O tema sem anistia é uma reivindicação democrática de princípios, digamos, diante de um movimento insurrecional e teve, digamos, cabeça, tronco e membros, né? Você acabou de lembrar, né? Torres de transmissão, acampamento na porta dos quartéis, uma ofensiva de vídeos e de fake news monumental nas redes sociais. Depois, a clássica marcha para o assalto ao palácio. Teve, no Brasil teve. Né? A marcha sobre Roma. A marcha sobre Roma, Mussolini. E finalmente ficou muito claro que uma fração apostava na ideia de que algumas unidades militares iam se levantar. O levante de algumas unidades militares e, diante da determinação da extrema-direita de ir até o fim, ameaçariam o país com a guerra civil e não encontrariam oposição. Era um cálculo. Bom, diante disto, há uma crise institucional. Qual é? Para ser mais justo, nós estamos na antessala da possibilidade de uma crise institucional. Porque o bolsonarismo foi para uma ofensiva nas ruas, com os atos em Copacabana e na Avenida Paulista, enviou um dos seus líderes para os Estados Unidos para articular a mobilização do trumpismo e lançou uma ofensiva dentro do Congresso Nacional para votar um grande perdão, uma anistia preventiva. E diante disto, vamos dizer as coisas como são, estamos em um momento de grande incerteza, porque está muito claro que Alcolumbre e Hugo Mota estão negociando com a extrema-direita uma solução intermediária que será apresentada ao Supremo Tribunal.
que consistiria fundamentalmente numa concessão para reduzir a métrica, a dosagem das penas. E isto evitaria ir a um voto medindo forças, sim ou não, a urgência da anistia dentro da Câmara dos Deputados. Não está descartada, quero vos alertar com todas as letras, não está descartada que ocorra ainda esta votação. E não está descartada a hipótese de que Hugo Mota, contra a sua vontade, tenha que submeter a voto dentro da Câmara dos Deputados e que eles ganhem, o que abre uma crise institucional em perspectiva, porque aí o Alcolumbre tem que matar no peito, não pode correr o risco de que isto vá adiante, tem que destruir esta iniciativa política parlamentar dentro da Câmara dos Deputados e proteger o Supremo Tribunal Federal. Então, nas alturas, nós estamos diante de um cenário de turbulência, em que há crise institucional, ou se quisermos, repito, não exagerar, tensões institucionais entre a Câmara dos Deputados, o Senado e o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Num contexto em que, na sociedade, 40% consideram que Bolsonaro é inocente. 40% não são 4%. 40%. Então, há um tema que é o anistia sem anistia e tudo caminha na direção, Marco, de uma solução política à brasileira, em que o Congresso blinda uma parte do bolsonarismo e o Supremo reduz o castigo, a punição, a justiça, se quisermos, a um segmento já definido, que é o grupo dos 7, talvez ampliada para a segunda onda dos operadores do golpismo. Bom, isto é o primeiro tema. Diante disto, o governo subiu no muro e disse: não cabe a mim fazer nada. Bom, isto é um grave erro. É um erro de tática que vai ter consequências estratégicas. Quero ser muito claro sobre isso. Está sendo subestimado o significado deste erro. Porque estas soluções aparentemente indolores, que permitem ganhar tempo indefinidamente, elas depois cobram o seu preço. Foi por isso mesmo que, em 85, não se abriu um processo no Brasil de apuração dos crimes da ditadura, trabalhando com a ideia: a geração mais velha vai se aposentar, vai botar o chinelo, vai passear cachorro no calçadão de Copacabana, vem uma geração mais nova, que, embora tenha sido educada no período da ditadura, vai aprender a se comportar diante do poder civil. Deu no que deu. Deu no que deu. Então, em segundo lugar, há momentos raros em que há uma oportunidade histórica quando a classe dominante se divide. Então, isso do ponto de vista de socialistas, sobretudo quando estamos numa situação defensiva, é muito importante. Ou seja, quem não sabe contra quem luta, Normando, Marco, não pode vencer todos aqueles que acompanham Trilhas da Democracia, o 247. Tem que estudar o inimigo. Quando a classe dominante brasileira se divide, abre-se uma brecha. Sempre foi assim na história. Só vou recordar os períodos mais recentes, direta já, fora Collor. Sempre que há uma brecha, ou seja, a classe dominante, que no Brasil tem muito instinto de poder, por razões que são de natureza histórica, porque a história do Brasil é uma história sempre muito incompleta. O Brasil foi a independência e virou semicolônia inglesa, mas manteve até digamos, a senilidade do século XIX, perdeu um século, manteve a escravidão intacta. Depois fez uma república, mas era uma república sem democracia, sem resolver o dilema agrário. Depois teve o Estado Novo, que iniciou a urbanização e a industrialização mais acelerada, mas se entregou para a área de influência do imperialismo norte-americano. Então, é uma história toda incompleta. O projeto nacional está interrompido na fórmula do Caio Prado, né? O Brasil é uma nação que ainda não se encontrou a si mesma, mesmo do ponto de vista do que seria digamos,
o papel histórico, se quisermos, a missão política, social da burguesia brasileira, como classe capitalista moderna. Então, neste contexto, quando se abre uma brecha, é uma oportunidade enorme, porque a tendência da classe dominante é não correr riscos. Eles se acertam. Por isso a ditadura foi tão longa. Abriu-se uma oportunidade, havia possibilidade de mobilização, mas sem o governo Lula, que é o principal instrumento de luta, era muito difícil fazer. O PSOL fez, vamos ser honestos. O PSOL fez, onde tem base social, na capital de São Paulo, chamou para o 30 de março e colocou na rua 15 mil pessoas, que era tudo militante, viu, Marco? Não tinha gente distraída. Aliás, era uma manife, Normando, 40 a mais, como dizia o pessoal da juventude, era uma manife de 40 a mais, era até comovente, porque, vamos dizer, tinha a componente 60 a mais era mais forte que a componente 25 menos, entende? Era uma coisa linda, era um domingo, mas não é que foi não foi procissão, não. Era 40 a mais, mas foi enérgica, foi com muita bandeira, muito grito. Ninguém foi lá para ficar ouvindo tambor. Foi intenso, havia um potencial. Se perdeu a oportunidade. Então, este é o primeiro tema. Ainda é possível? Ficou evidentemente mais difícil, está muito acelerada a manobra, vamos dizer. Alcolumbre é habilidoso, Mota é inteligente, ninguém chega a presidente da Câmara sendo um idiota, eles já estão agindo rápido para conter a pressão bolsonarista e evitar o que seria catastrófico, que seria um bater de frente com o Supremo, exigindo do Alcolumbre um papel que não é muito do seu perfil, um papel enérgico, né? Para conter, bate no meu peito, aqui não passa. Aqui no Senado não vai ter anistia, não. Hein? Não vai. Não é Alcolumbre, não é o estilo dele. Bom, isto é um tema. Há um segundo tema, evidentemente, que são as oportunidades que o governo Lula tem que aproveitar, estão se abrindo sempre, a vida abre novas, às vezes maiores, às vezes menores. É o tema de o que vai ser o próximo ano e meio de mandato para chegar até, digamos, julho de 26, melhor localizado. Aí há vários terrenos, várias iniciativas. Eu penso que nós podemos resumi-las a 3 fundamentais. Mas digamos, todo resumo, vocês sabem, é um pouco brutal. Então, quero alertar aqueles que nos acompanham que nós simplificamos o que é complexo. Primeiro, o governo precisa tomar iniciativa no que remete à vida da maioria do povo. Então, abriu-se uma oportunidade. Como sempre nestes processos, tem um elemento de acaso, tem um elemento acidental, tem um elemento aleatório, que é o fim da escala 6x1. É um anacronismo, é um pouco uma relíquia histórica, o fato de que no Brasil está de pé a escala 6x1. É obtuso, quer dizer, é algo fora do seu tempo. É reacionário demais até para o Brasil, a escala 6x1. E abriu-se uma oportunidade porque a escala 6x1 mexe fundamentalmente com o que nós podemos chamar a classe trabalhadora de serviços mais pauperizada, mais precária, que tem níveis de organização rudimentar, molecular, mas que as redes sociais elas compensam as dificuldades materiais impostas pelo fato de que é uma classe trabalhadora dispersa em milhares e milhares e milhares de pequenas e médias empresas, na sua grande maioria. Então, nós temos um terreno das 3 iniciativas. Primeiro, as iniciativas econômicas e sociais. Elas se concentram muito em torno do aumento do salário mínimo acima da inflação, fim da escala 6x1, a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil e a elevação da carga fiscal para aqueles que ganham 50 mil ou mais, que, portanto, num pacote, nós podemos dizer, dialoga com esta ideia poderosa de que tem que haver justiça social, os ricos têm que pagar pela crise, a redução da jornada é inadiável e o salário mínimo não pode continuar sendo, comparativamente a nações que estão no estágio de desenvolvimento histórico e social semelhante ao Brasil, o mais baixo do mundo. Não pode ser que nós tenhamos um salário mínimo
menor que o do Paraguai. Vamos combinar, isto já é absurdo, é obtuso, é inacreditável. Bom, em segundo lugar, estão colocadas aquelas iniciativas que remetem ao que nós podemos chamar a guerra cultural. Eu não creio que seja só uma discussão de costumes, viu, Norman? Embora remete à tradição e aos costumes na linguagem da história, é uma guerra ideológica sobre o sentido da vida, se nós quisermos. Há uma parcela da sociedade brasileira, e não é só no Brasil, é um fenômeno mundial, que foi capturada por uma narrativa, se quisermos, por um discurso ideológico, que diz fundamentalmente que o problema do mundo é que aqueles que realmente trabalham muito pagam impostos demais. E a injustiça do mundo é que há um monte de vagabundos que têm direitos demais. Têm direitos demais porque têm a Previdência Social, então fraudam os documentos, estão encostados da Previdência, são 38 milhões e meio, e depois tem mais o BPC, é direito demais com o SUS, é tudo remédio de graça, operações de grande complexidade de graça, e depois o direito à escolaridade até o fim do ensino médio, dá-lhe bolsa, dá-lhe pé de meia, dá cota para a universidade, para negros, quilombolas, LGBTs, trans. Então, todo o discurso, quer dizer, do Estado ficou caro demais. Ele tira dos setores vivos da sociedade, são os patrões, e aqueles que querem ser patrões, para distribuir para os intratáveis. E, portanto, não é cada um por si, todos contra todos, meritocracia. A justiça social é que, sendo as pessoas desiguais entre si, serão desiguais econômica e socialmente. Então, a premissa ideológica fundamental é que as pessoas são naturalmente desiguais. Isso é guerra cultural. É claro que as pessoas são diferentes umas das outras. Evidentemente, eu nasci com esse nariz enorme. O que eu vou fazer? É parte da minha herança peninsular. Tem gente que nasce com uma audição extraordinária, tem gente que tem um paladar mais desenvolvido, tem gente que tem energia muscular, tem gente que tem inteligência emocional, tem gente que tem inteligência abstrata, matemática, lógica. Felizmente, nós somos diferentes. Tem gente que sabe dançar, tem gente como eu que não sabe dançar. Nós somos diferentes, ainda bem, mas não são as nossas diferenças que explicam a desigualdade social. A desigualdade social é, em si, uma doença do capitalismo. E, portanto, não é verdade que os ricos são os mais inteligentes, os mais capazes, e que a justiça é fundamental é que os ricos possam deixar para filhos, netos, bisnetos, tataranetos, para os próximos 200 anos, heranças intocáveis na escala de milhões, dezenas de milhões, bilhões, e às vezes é uma loucura. Ou seja, é uma guerra cultural. Começa por este tema mais elementar, mas passa também pela desigualdade entre homens e mulheres. Há um debate ideológico. A esquerda tem que comprar o debate ideológico. Não é verdade que é natural a supremacia masculina, como não é natural a supremacia branca. Isso é o que nós herdamos do passado, são os costumes, né, Norman? Mas eram maus costumes. Sim. É uma herança de opressão. Chegou a hora de dizer não, não à supremacia branca, não à supremacia masculina. Chegou a hora de dizer que toda forma de amor é legítima. Os LGBTQIs têm direitos, nem mais nem menos, iguais a todos nós. Isto é guerra cultural, porque há uma fração da sociedade brasileira que é acaudilhada pela extrema-direita que está dizendo que os ricos não são responsáveis pela crise. Os responsáveis pela crise são os comunistas. Que os comunistas querem subverter a ordem natural. E a ordem natural é que o homem manda na mulher e os brancos mandam nos pretos. A ordem natural é que lugar de viado é dentro do armário. Esse é o discurso. Isto tem penetração. Eu sei que é triste. Quando a gente olha de frente o Brasil, não é isso? É duro. Eu sou palmeirense, mas quando eu olho de frente para o palmeirense, me dá agonia, aflição. Não quero ver de tão perto. É de longe, lá na arquibancada, de perto dá medo. Mas isto é a sociedade. Ela não se transforma sem conflito.
Então, segundo tema, até o final do mandato, o Lula vai tomar a iniciativa? Vai fazer guerra cultural? Ou vai evitar a guerra cultural porque tem mais medo de perder que vontade de ganhar? Porque é correr riscos, né? Mas a única maneira de virar o jogo e construir a maioria política e social é correndo riscos. Tem que correr riscos, porque a questão decisiva é conquistar uma maioria social para depois poder ter uma maioria eleitoral. Nós não temos maioria social, ficou claro nas eleições do ano passado. Não temos. Nós temos 30%, 40%. Não é o bastante. Não nestas regras deste jogo. Se tivesse uma situação revolucionária com 30%, você começa a disputar poder, mas não com sufrágio universal e que o voto é igual lá no último endereço da influência do agronegócio do Centro-Oeste e nos centros industriais das grandes metrópoles, 22 com 1 milhão ou mais de habitantes. O voto é igual para todo mundo. Bom, Valério, ainda tem o terceiro tema, é isso? Mas eu vou só anunciá-lo. Não vou desenvolver, não vou explicar. Então, nós temos a escala 6x1, o salário mínimo, o plebiscito popular que vem unindo tudo isto à reforma do imposto de renda. Nós temos a guerra cultural, mas, finalmente, nós temos uma questão decisiva que é chave, que é a política, a estratégia política. Qual é a estratégia política? Quem são os aliados? Quem são os inimigos? Quais são as forças que nós queremos dividir? Quais são as forças que nós queremos atrair? E, para isso, o decisivo, Marco, é a iniciativa política. Então, o governo insiste a governar a frio. Quando você governa a frio, você não divide o lado de lá. Você não mostra força, você não mostra os dentes, você não mostra determinação. Quando você governa quente, como o Petro fez, está tentando fazer na Colômbia, você mostra os dentes. O inimigo vê que você está olhando para a jugular do pescoço dele. Diz, ui, ai! O medo muda de lado quando você joga quente. E veja, quando você joga quente, não é o mesmo que agitar o maximalismo. Mas é ter firmeza na iniciativa política. Então, tem iniciativas políticas que é simplesmente espantoso o fato do governo estar neste sonambulismo ininterrupto. Tem que despertar do sonambulismo e procurar quais são aquelas causas nas quais ele vai colocar um traço no chão e dizer daqui não recuamos. Isto é o mínimo. Por isso estamos dispostos a ir à vitória ou à derrota, mas daqui não recuamos nem um passo, nem um milímetro. Impõe condições da iniciativa política. Atrai aliados, divide os inimigos, mexe com o tabuleiro do poder. Marco. Normando, eu acabei fazendo 2 perguntas, eu te passo a palavra de novo. Sobre política a quente, me veio à mente o exemplo da presidenta Cláudia Sheinbaum, né, no México, que convocou uma manifestação, né, muito bem sucedida e fantástica no Zócalo, e que veio num bom momento para ser exemplo de que não é a inflação dos alimentos o que baixa a popularidade, inflação dos alimentos que, no México como todo, e na cidade do México em particular, era, naquele momento, muito maior do que no Brasil. E, no entanto, ela supera 80% de popularidade. Ainda há tempo, Valério, de fazer a política a quente, fazer política a quente como quando o PT tinha 8 deputados federais e, no entanto, teve uma intervenção absolutamente decisiva na Assembleia Nacional Constituinte. Claro. Valério, antes de tu responder, deixa eu ler os comentários aqui da nossa audiência. Silvio Monteiro, o orçamento secreto venceu as eleições. Queto Ligóis, esse conceito de história brasileira sempre mal resolvido é precioso. Rogério Matuque, só um detalhe, para jogar a quente faz necessário algo que propicie aumento da temperatura. Sandra Framis, mas precisamos correr riscos, o brasileiro está difícil, viver no Brasil está muito perigoso, é a minha sensação como mulher e mãe de um jovem de 20 anos, temos medo com a ignorância instalada
E, por fim, de novo, o Rogério Matuque, na falta desse algo, é de condições de obtê-lo, faz-se a frio. Valério? Eu penso que... Bom, eu não estou entre aqueles que na esquerda, digamos, anticapitalista, na esquerda radical, pensam que a tática justa é atacar, criticar, denunciar simultaneamente os neofascistas e o governo Lula. Eu não concordo com isso. Não, porque eu não acho que o governo Lula não merece críticas, merece. Embora eles geralmente exageram, né? Não é que também o governo... Vamos combinar, né? Cresceu 7% nos primeiros 2 anos, o aumento da renda foi 4%, da renda média acima de 4%, a inflação se mantém ainda ali entre 5% e 6% no máximo, o desemprego caiu para os níveis mais baixos dos últimos 12 anos. Enfim, há indicadores econômicos e sociais que mostram que a situação melhorou. E seria, digamos, desonesto. É preciso ser honesto, olhar. Há uma melhora dos grandes indicadores econômicos, embora, por variadas razões, temos este paradoxo, que é que a vida ficou menos ruim, mas isso não permitiu que haja uma maioria social forte que garanta para Lula uma sustentação, como tem a Cláudia Sheinbaum, como o Normando acabou de lembrar no México. Né? Então, nós temos esse paradoxo brasileiro. Então, é nesse contexto que nós temos que pensar, ainda há tempo. Ainda há tempo, Normando. Ainda há tempo. Nós temos um intervalo. O tempo no Brasil ele vem se acelerando. Então, primeiro, sejamos conscientes. O Brasil de hoje não é o Brasil de 30, 40 anos atrás. A sociedade brasileira passou por transformações gigantescas. Sejamos lúcidos. A escolaridade média no início dos anos 90, 30 anos atrás, era de 4 anos. Era o primário. A escolaridade média hoje está em torno de 10 anos. Ela mais que duplicou. É lento, podia ter sido mais acelerado a elevação da escolaridade. Estamos muito longe, mesmo dos países do Mediterrâneo, onde a escolaridade média já está em 16 anos e meio. Mas o Brasil mudou, e mudou a cabeça do povo. Não mudou simplesmente porque o negócio tem hoje um peso dentro da classe capitalista muito mais influente. Enfim, é o centro da acumulação de capital hoje no Brasil, junto com o capital financeiro. Mas mudou porque mudou o povo brasileiro. Há uma nova geração, ela é diferente da anterior. Em grande medida, a consciência de classe em relação aos anos 80 retrocedeu. Então, é curioso, né? A escolaridade média subiu, mas a consciência política retrocedeu. Isso decorre do fato de que os avanços dos anos 80, que foram permitidos pela onda de lutas mais poderosa da história do país, lembremos, o Brasil foi uma única vez o país com a intensidade da luta de classe mais elevada do mundo nos anos 80. Nós tivemos mais horas de greve nos anos 80 que a África do Sul sob o apartheid. Mais horas de greve do que na Polônia, com a invasão russa e Jaruzelski. Foi uma década extraordinária, que passou pelas diretas já e passou por um processo de auto-organização, fortalecimento de sindicatos, impulso do movimento camponês, surge o MST, impulso do movimento de mulheres, o movimento estudantil cumprindo um grande papel, e isso potencializou que uma liderança operária, metalúrgica, chegasse ao segundo turno, deslocando Ulisses e Brizola para enfrentar o Collor, que, entretanto, tinha sido inventado, literalmente, como caçador de marajás, ou seja, como líder que tinha a força moral para destruir a corrupção, e que nós sabemos que o desenlace, quer dizer, está preso dentro de casa por ser corrupto. Veja a ironia dialética, essa maldição hegeliana da nossa história. O líder do Caçador de Marajás depois revelou que é o imperador Nero da corrupção do Brasil nos últimos 30 anos. Então, ainda há tempo. Sim, mas o governo Lula, em vez de fazer o giro ao centro, teria que fazer o giro à esquerda. Eu não estou também entre aqueles... Eu sou parte da esquerda anticapitalista, sou da resistência,
Sou de uma tradição marxista revolucionária, que se inspira nas ideias de Leon Trotsky, a tradição independente da Quarta Internacional, portanto, mas eu não compartilho, digamos, a localização de uma boa parte da esquerda radical que não diferencia o que é a luta contra a ultradireita e a luta contra o governo Lula. Não pode nivelar. Não pode. Por quê? Porque não pode? Porque não é possível, porque é impossível, porque o jogo real é lulismo e bolsonarismo. A esquerda anticapitalista não está no jogo. Então, se o plano dela é com o bolsonarismo ameaçando o jogo, ela diz que tem que demitir o técnico antes de terminar o segundo tempo, ela, mesmo que o técnico esteja errado, não está abrindo caminho para a vitória. Não pode ser inocente útil e imaginar que fazer campanha de agitação contra Lula abre a possibilidade de ultrapassar pela esquerda o Lula. Na verdade, cria confusão na cabeça dos operários, das classes populares, porque a extrema-direita, como já fez no passado, vai dizer: vejam vocês, até os super-revolucionários comunistas dizem que o Lula é a merda que nós estamos dizendo que ele é. A vida como ela é. Então, ainda há tempo, e nós não podemos exigir de Lula para derrotar o fascismo, faça a Revolução Brasileira. Isto é ingenuidade. Por quê? Porque nós não exigimos de uma liderança moderada, reformista, que seja revolucionária. Por quê? Porque não é honesto, Normando. Porque nós somos pessoas que, para fazer política, temos que ser honestos. Ele não está enganando ninguém, sempre foi moderado e reformista. Você não exige de uma liderança moderada e reformista que ela seja revolucionária. Você exige que ela seja o quê? Reformista. Sim. O nosso problema com o Lula é que ele não é reformista. O bastante, é muito pouco reformista. Tinha que ser mais reformista. O que é ser mais reformista? É tomar as iniciativas, aquelas 3 pelo menos, que nós conversamos agora há pouco. Passa pelo governar a quente, passa por enfrentar a guerra cultural, defender o movimento de mulheres energicamente, o movimento negro energicamente, o movimento LGBT energicamente, o movimento estudantil energicamente, dizer é mesmo preciso fazer revolução cultural, é preciso duplicar vagas nas universidades públicas, não pode continuar essa putaria que é que quem tem dinheiro vai para a faculdade e quem não tem não vai porque não tem vagas suficientes nas universidades públicas. E com esta mesma energia, tratar todos os temas, como a reforma agrária. E, Valério, me permita um comentário. Me parece que cada uma dessas iniciativas tem um potencial de, para usar um termo que está muito na moda na análise política agora, de tração na classe trabalhadora, de agregar vontades, de consolidar frentes muito grandes, né? O que aumenta o drama e a ansiedade pelo governo sair das cordas, né? Digamos assim. Claro, claro. E isso envolve, por exemplo, dilemas que também remetem à pauta ambiental. Nós vamos ter a COP30 no Brasil, não pode ser que o Lula esteja dedicado dizendo nós vamos continuar a explorar petróleo indefinidamente. Não dá. Brigar com o IBAMA, não dá. Tem que se relocalizar diante disso. Isso não veja, não estou dizendo que nós não temos interesses estratégicos na produção de petróleo e gás. Estou dizendo que tem COP30 esse ano em Belém do Pará. Não pode ser que o eixo do Lula seja defender, tem que IBAMA libera para já começar a prospecção imediata na foz do Amazonas, ou enfim, na margem equatorial. Tem que ter sentido da tática, do timing. Então, eu vejo que falta no governo um centro político com inteligência tática, e vejo que o Lula, muitas vezes, ele com a sua intuição vai no caminho... Vejam, essa semana, na véspera de 1º de maio, ele defendeu o fim da escala 6x1. Finalmente, depois de meses e meses. Sim, mas ele queria defender isso há mais tempo. Vamos combinar? O Passarinho já me disse isso há algum tempo. Ele estava... Ali quem está mais à esquerda do governo, pessoal, é o Lula. É o próprio. É o Lula. Não nos enganemos.
Ele é um moderado, um reformista, mas ele é um reformista da classe trabalhadora. O problema é a coalizão. Então, nós temos aqui um dilema tático que é: sem a unidade eleitoral com dissidências liberais, não era possível vencer 22, estou convencido disso. Eu escrevi, como o Marco sabe, ele me acompanha há mais tempo, vários artigos contra Alckmin. Eu estava errado, Marco, repito. Não sei se deu para ouvir aí em Recife, vou dizer de novo. Eu sei que está errado na esquerda. Eu estava errado. Era necessária a aliança com o Bolsonaro. Com o Bolsonaro, Com Alckmin. Era necessário. Senão, não dava para vencer. Depois das eleições, não sou cego, ganho por 2 milhões de votos no país que tem 160 milhões aptos para votar, vão às urnas 125 milhões, ganha por 2 milhões. Isso é a mesma coisa que fazer gol na prorrogação, faltando 2 minutos para acabar a prorrogação. Não dá. É o risco grande demais. Mas, agora vem o mas. Tem sempre o mas, depois de uma autocrítica. Mas nós temos que saber que existia uma frente esquerda dentro dessa frente amplíssima. E essa frente de esquerda se dissolveu. Então, agora, o programa não é o programa da frente esquerda negociado com concessões, com as dissidências liberais da burguesia. De fato, há um veto liberal a que o governo Lula seja reformista. E há uma capitulação a este veto liberal. E é veja o paradoxo trágico da história. É a frente ampla que veta o impulso reformista moderado do Lula, que abre as condições para a vitória da extrema-direita no ano que vem. Porque a frente ampla não deixa de fazer o giro. Faltam 5 minutos e eu gostaria de fazer uma pergunta, uma ultimíssima pergunta, e te pedir toda a tua capacidade de síntese para essa retomada, né, com dentes, mostrando os dentes, a formação da nova Federação União Brasil Progressistas é um caminho que pode ser visto como uma fratura entre esse centro fisiológico e o bolsonarismo, ou, na verdade, é para ser visto com muita preocupação em função do fato de que, nas eleições de 2026, vai aparecer uma candidatura que, no primeiro turno, vai dividir votos com o bolsonarismo, mas que, no segundo turno, vão se reconciliar em torno de uma candidatura. Por favor. É isso mesmo. Não, é isso mesmo, Marco. Você fez a pergunta e já deu a resposta. O movimento tático está claríssimo. Eles não estão enganando ninguém, Marco. Isto é Brasil. E a classe dominante ela tem esta peculiaridade, que ela faz as suas movimentações todas à luz do dia. O Brasil, é por isso que também é extraordinário. Eu fico triste quando alguém de esquerda me diz: não, eu quero sair do Brasil. Está louco? O Brasil é insubstituível. Não há melhor lugar para ser socialista, fazer luta de classe, porque aqui você não se aborrece nunca. Mesmo quando está ruim, está bom. Porque sempre tem as divisões dentro da classe dominante, sempre tem as surpresas bonitas, né? Como, por exemplo, agora recentemente a aprovação de cotas para trans na Unicamp. É uma surpresa, é bonito, é um momento civilizado, é um pequeno passo em frente. Então, você já disse, o movimento é evidente, uma relocalização tática para construir a maior bancada, vão passar de 100 deputados, vão ser 101, 102, 103, e isso depois cria poder de atração, podem até crescer. Isso lhes dá um acesso ao fundo eleitoral, que tem muita importância, que são as regras que estão em vigor, e, portanto, o financiamento é público, e quanto maior for a bancada, maior é a parcela do financiamento público, e eles se transformam numa plataforma para um presidenciável que possa disputar um pouco dos destinos do que virá depois do Bolsonaro. Está mais ou menos claro que tanto o bolsonarismo como o lulismo são movimentos enraizados, têm capilaridade, têm penetração, têm implantação social, têm bases sociais. É claro que o lulismo é mais forte, enfim, das regiões industriais para o nordeste do país. É claro que o bolsonarismo é mais forte
do mundo do agronegócio do Centro-Oeste na direção do Sul do Brasil. Tem divisões que são sociais, que são regionais, tudo isso está claro, mas também está claro que Lula e Bolsonaro têm que construir sucessores políticos. Então, Valério, essa união é a plataforma para abrir o caminho para uma liderança que virá no pós-bolsonarismo, e a disputa já começou. A disputa do pós-lulismo, entretanto, é muito mais travada. Exatamente, Norman. E ela é talvez até mais decisiva para o futuro da nossa classe trabalhadora, mas fica para outro programa, porque o Marco quer ver o Palmeiras vencer e já fazer gol nos primeiros 10 minutos do jogo de Brasília. Meu jogo será às 6h30, na expectativa de ver Gabigol chorando, Gabriel Barbosa, né, chorando diante do Flamengo contra o Cruzeiro. Bom, Valério Normando, a gente chegou a quase 1.000 aparelhos conectados nos acompanhando nessa tarde de sábado. Como eu fiz hoje é domingo, de domingo. Eu ia dizer, como eu fiz no programa de ontem, sábado, com o Daniel, eu gostaria de também refazer, né, uma sugestão de leitura de um debate que foi aberto em função do artigo publicado pelo Valério na Terra é Redonda, um site que eu sempre recomendo, reúne algumas das melhores cabeças do campo das esquerdas. O Valério publicou na sexta-feira, salvo engano, um artigo intitulado A Excepcionalidade Chinesa, que foi respondido no dia seguinte, ontem, sábado, né, pelo Elias Jabbour, com o título Socialismo e a Excepcionalidade Chinesa. A gente está aguardando virar uma tréplica, Valério? Está no Ainda forno? Não decidi. Ainda não decidi. É fim de semana. Eu estou focado com o jogo do Palmeiras, ainda não decidi. Mas o Elias me mandou uma mensagem em privado dizendo que tinha apreciado, que o artigo era em alto nível. Foi com respeito. Tá bacana, tá bacana. Talvez, não sei. Vamos pensar. Tem outras prioridades. Lembrou-me aqueles debates do Cadernos da Civilização, né, sobre democracia, valor universal, com Carlos Nelson e a oposição dentro do antigo Partidão. É verdade, é verdade. É que Valério, eu estou preparando sobre a questão nacional e o Brasil. Um pouco. Eu enunciei aqui numa passagem muito rápida. Mas, enfim, foi ótimo. Adorei vir no Trilhas da Democracia. Aquele abração, Marco. Bom te ver, Normando. Todos aqueles. Vieram 1.000. Sensacional. Um abração para todos e cada um de vocês. No próximo fim de semana, eu queria agradecer em especial o otimismo do Valério, que ele é crítico, ácido, mas sempre traz luz e otimismo, que é fantástico para a gente. Muito obrigado. No próximo final de semana, 2 entrevistas, 2 Trilhas da Democracia sobre o caráter laico, a necessidade de se defender o caráter laico da educação pública brasileira. No sábado, com a senadora Tereza Leitão, do Partido dos Trabalhadores daqui de Pernambuco, sindicalista na área da educação. E no domingo ainda nós estamos preparando quem serão os 2 convidados. Um grande abraço, Valério, um grande abraço, Normando. Um abraço a todos. Vão lá ver o jogo de vocês e até o próximo final de semana. Grande abraço. Vasco da Gama.